Citamos algumas das piores noites de núpcias reais da história. Começamos o vídeo com a noite de núpcias de Catarina Grande com Pedro III da Rússia. O casamento de Catarina Grande com Pedro III da Rússia foi um evento esplêndido. A noiva, que veio da Alemanha para se casar com o desagradável herdeiro russo, encantou a todos com sua beleza, sua elegância e sua forma de se ajustar à vida russa. A imperatriz Elizabeth da Rússia depositava nela esperanças, pois não confiava no sobrinho, a quem considerava preguiçoso, bêbado, mulherengo e pouco inteligente. A decepção de Catarina veio logo na noite de núpcias, quando ela esperou horas pela chegada do novo marido. Por fim, Pedro chegou bêbado, deitou-se ao lado dela e simplesmente dormiu. E as noites seguintes não foram nada diferentes, foram simplesmente aterrorizantes. Aos 18 anos, Pedro era insensível à beleza da esposa e preferia se divertir brincando com soldadinhos de madeira, canhões em miniatura e maquetes de fortalezas. Durante o dia, esses brinquedos ficavam escondidos embaixo da cama, mas após o jantar, quando o casal se deitava, a porta do quarto era fechada e a diversão começava. Deitado ao lado de Catarina, os olhos de Pedro brilhavam na hora de jogar, e às vezes esses jogos duravam até as 2 da manhã. Enquanto isso, Catarina ficava só na vontade. Henrique IV foi rei do Reino de Castela e irmão de Isabel de Castela, a rainha que unificou o reino da Espanha junto com Fernando de Aragão. O rei até era uma pessoa gentil e amável, mas sofria de problemas físicos graves. Henrique sofria de uma forma de acromegalia ou gigantismo, o que o deixava com mãos e pés grandes demais, juntamente com a cabeça normalmente grande e feições bem brutas. E claro, além de ser muito alto. Ele era, em resumo, um gigante amável, isso intimamente. Porém, ele era oprimido por seus próprios defeitos físicos e apenas adequadamente feliz quando estava fora da vista do público. Durante toda a vida teve pouco contato com os meio-irmãos. Henrique casou-se pela primeira vez quando tinha 15 anos com Blanca de Navarra. Eles ficaram juntos por 13 anos, mas sem produzir nenhum herdeiro. Assim, o casamento foi anulado. Sem a consumação do primeiro casamento, logo um segundo casamento foi arrumado para o rei. Sua nova esposa era mais uma princesa ibérica, Joana de Portugal. Joana tinha 16 anos, possuía uma beleza notável e, como tantas outras princesas europeias, era apenas uma moeda de troca usada por seu irmão, o rei Afonso V de Portugal. Um fato curioso é que antes de se casar, o rei aboliu a lei que tornava a noite de núpcias um espetáculo público, talvez prevendo o que viria pela frente. Segundo relatos, a primeira noite do casal não foi nada boa. O esperma do rei era decepcionante. Para chegar aos finalmente, os médicos tiveram que masturbar Henrique IV, isso claro, utilizando as próprias mãos. Mas até que obteve algum resultado, que foi considerado aguado e estéril. Mas dava para conseguir fazer uma tentativa de inseminação artificial. Assim, foi introduzido em Joana um tubo fino de ouro contendo o esperma que o marido havia produzido. Era para ver se através do tubo Joana poderia receber o esperma do marido, mas Joana não podia. Disse o médico alemão que viajou até Castela para fazer o procedimento. Apesar do fracasso e dessa noite de núpcias terrível, essa foi a primeira tentativa registrada da história de uma tentativa de inseminação artificial humana. Os problemas que Henrique estava sofrendo eram suficientes para gerar um apelido cruel que passou a servir também como uma metáfora para seu reinado. Desde então, ele passou a ser chamado de Henrique, o Impotente. A realeza britânica é um ambiente onde os casamentos infelizes costumam florescer. Foi atribuída a Charles II 56 bastardos. Eduardo VII, filho da rainha Vitória, frequentava frequentemente os bordéis. E todos recordam o que ocorreu no casamento entre Charles e Diana. Mas um casamento que foi fracassado desde a noite de núpcias foi o de Carolina de Brunswick com o rei George IV. O então príncipe de Gales resistiu com unhas e dentes para encontrar uma esposa, e só aceitou quando o parlamento concordou em pagar suas dívidas, que haviam crescido no calor de uma vida marcada pelo vício do láudano e da prostituição. Os cortesãos o aconselharam a se casar com sua prima, Carolina de Brunswick.
que na época levavam a vida provinciana no principado de seus pais, e cujo rosto ele só vira em retratos de família. O casal se conheceu 3 dias antes do casamento, e a primeira impressão não poderia ser a pior. George retirou-se para o outro extremo do palácio e procurou se recuperar com um copo de conhaque. Carolina disse que seu futuro marido era mais gordo e não tão bonito quanto fora pintado. Para a infelicidade dos dois, o casamento ocorreu em 8 de abril de 1795. George confessou às suas 2 testemunhas que se casava contra a sua vontade. Os cronistas dizem que na cerimônia ele desmaiou 2 vezes. Dizem também que ele olhou para uma de suas amantes enquanto fazia seus votos, e que ela chorou quando o padre perguntou se alguém tinha alguma objeção ao vínculo. Claro, o casamento foi consumado, mas antes teve uma noite de núpcias terrível. O noivo, com a cabeça cheia de cachaça, virou a noite se aquecendo junto à lareira, e a noiva ficou à sua espera na cama, e nada mais. Os jornais da época diziam que só aconteceu 3 relações sexuais entre os noivos, e por acaso, em uma delas, nasceu a princesa Charlotte Augusta. E após isso, George anunciou que nunca mais dormiria com a mulher, nem para gerar um novo herdeiro. Pense no cabra que odiava a esposa.